Bom, pessoal, galera do oitavo ano aí, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 144, porque nós vamos falar sobre o percurso 16, no percurso 16, sobre o Canadá. Tá? Canadá, economia integrada ao NAFTA é o título do percurso, ok? Vamos lá então? Beleza. Bom, Canadá e os parceiros do NAFTA, primeiro tópico. Tá? Quais são os parceiros do Canadá no NAFTA? Vamos lá? Estados Unidos da América e México. Então, o NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, formado por Canadá, Estados Unidos e México. Ótimo, beleza. Um bloco econômico que estabelece uma união aduaneira entre os países membros. Tá? Claro que entre Canadá e Estados Unidos já existe uma proximidade maior, existe uma relação diferente, mas o México fica só na questão aduaneira. Não é? Beleza. Bom, o NAFTA é um bloco econômico de suma importância para a economia canadense. Por quê? Fortalece a economia do Canadá, principalmente por causa da parceria com os Estados Unidos. O que fortalece também a economia mexicana. Porém, nem todos os objetivos com relação ao México na criação do NAFTA foram atingidos, foram alcançados, como, por exemplo, diminuição do número de imigrantes ilegais mexicanos, né? Gerando um crescimento econômico no território mexicano. Os Estados Unidos, principalmente, acreditaram que fossem diminuir o processo imigratório de mexicanos nos Estados Unidos. Tá? Mas com relação ao Canadá, é interessante que essa parceria fortalece muito o Canadá. A gente fala muitas vezes em texto que o Canadá é uma potência dependente. Por que potência dependente? Por quê? É um país que tem uma população relativamente pequena por causa do seu tamanho. O Canadá é o segundo maior país do mundo e a população é muito pequena. O Canadá não consegue aproveitar economicamente todas as regiões do seu território, principalmente porque encontra-se em elevadas latitudes, ou seja, faz muito frio. Os invernos são extremamente rigorosos. O ano inteiro faz frio, mas o inverno é extremamente rigoroso. Não é? Bom, dentro do NAFTA, a gente sabe que existem diferenças econômicas gritantes. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, e o México, um país subdesenvolvido, tá, da América Latina. E o Canadá, ele fica ali no meio termo, mas um meio termo mais para o lado de desenvolvido. Ele é um país desenvolvido. Então, não dá nem para comparar o Canadá com o México. Tá? Quero que você se lembre disso. Mesmo porque o IDH canadense é um dos melhores IDHs do mundo. Tá? Com relação à qualidade de vida, de vez em quando a gente ouve nos noticiários que o Canadá está disputando melhor qualidade de vida com a Noruega. Nós já estudamos Noruega, já falamos sobre isso já. O México é um país subdesenvolvido, porém o Canadá, como eu disse antes, é um país desenvolvido. E é um grande parceiro comercial, principalmente dos Estados Unidos, o que fortalece a economia canadense. Bom, na página 145 falamos sobre a população canadense. Bem, segundo maior país do mundo com uma população pequena. A população canadense, ela descende, isso com relação à origem do colonizador, de franceses e anglo-saxãos, não é isso? Então nós temos parte da população canadense que é anglo-canadense e parte que é franco-canadense. E a gente tem até uma questão conflituosa por causa da diversidade cultural entre esses povos, temos alguns conflitos. A população canadense, ela, por causa das condições naturais do território do Canadá, ela situa-se principalmente no vale do Rio São Lourenço, e as duas principais cidades são Quebec e Montreal. Tá? Bom, no Canadá, embora a gente fale muito do Canadá, que tem uma economia interessante, né, que tem uma indústria de papel e celulose muito bacana, é isso? Nós temos problemas no Canadá também. Dentre esses problemas, existe uma questão separatista no Canadá. Franco-canadenses versus anglo-canadenses. Esse é o problema. Tá? Vejam bem aqui. Ó. Na página 146. Em função das rivalidades históricas
e de diferenças culturais e econômicas entre anglo-canadenses e franco-canadenses, em parte da população da província de Quebec, existe um forte movimento separatista que quer transformá-la num país independente. Entretanto, no último plebiscito sobre a questão ocorrida em 1995, aqueles contrários à secessão venceram por uma pequena diferença. Então, dentro da província de Quebec, existe um desejo extremamente voltado para a separação do Canadá. Aquela província quer autonomia, algumas pessoas daquela província, quase a metade, né? No plebiscito, realizado em 1995, por uma pequena maioria, a secessão não foi aprovada, a separação não foi aprovada. E Quebec continua fazendo parte do Canadá. Tá? Bem, professor, qual é a região mais povoada do Canadá? Se nos Estados Unidos é o Nordeste, qual que é do Canadá? Gente, coincidentemente, são duas regiões muito próximas. Por quê? O sudeste do Canadá faz fronteira com o nordeste dos Estados Unidos. Essa fronteira, com os Estados Unidos se encontra numa região extremamente aproveitável do ponto de vista econômico. Por quê? Na região dos Grandes Lagos, às margens do rio São Lourenço, a viabilidade de produção econômica é muito maior, sempre foi muito maior. E o Canadá é um país que precisa muito estar próximo dos Estados Unidos, porque aquela região, além de ser a de maior possibilidade de produtividade, também é mais próxima do mercado que vai consumir seus produtos e de onde eles também irão consumir muitos produtos que são fabricados nos Estados Unidos. Tá? As concentrações industriais situam-se justamente nessa região do Sudeste ou nos Grandes Lagos, às margens do rio São Lourenço, tá? Na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Lembrando aí, Nordeste dos Estados Unidos, região mais densamente povoada e industrializada dos Estados Unidos. Sudeste do Canadá, região mais povoada e densamente industrializada nos Estados Unidos. Ok? Bom, quando nós falamos de Canadá, a gente tem que lembrar também que por ser um país que tem aspectos naturais fantásticos, a riqueza no Canadá de aspectos naturais, ela chama atenção para o mundo inteiro. E dentre essas riquezas, a gente vai falar, além de ter um solo muito rico, além de ter um subsolo riquíssimo, o Canadá também apresenta-se como uma paisagem natural, uma vegetação bastante aproveitável do ponto de vista econômico. Veja só na página 150, estamos dizendo o seguinte: a extração de madeira e a indústria de papel. Olha só, importantes atividades econômicas canadenses, a extração de madeira e a produção do papel. O setor de papel e embalagens canadense é um dos mais importantes do mundo. A extração de madeira da floresta boreal ou de coníferas conta com um complexo industrial especializado, principalmente na província da Colômbia Britânica, localizada no extremo oeste do território. O conjunto de indústrias canadenses dedicadas à exploração de madeira fornece aproximadamente a metade da quantidade de papel jornal consumida no mundo. Gente, maior quantidade de papel jornal consumido no mundo, a produção é canadense. Então, nessa região, nós temos uma floresta de coníferas extremamente aproveitada. E o que vem à nossa cabeça de repente? Não, e a questão da preservação ambiental? Bom, aí a gente vê. A fiscalização se tornou rigorosa, há uma preocupação com relação à geração de recursos para as pessoas no futuro, ou seja, gerações futuras, elas precisam do recurso, então trabalha-se muito a questão da sustentabilidade, e aí há uma fiscalização intensa da exploração da floresta, inclusive exigindo que haja o replantio de árvores iguais às que foram derrubadas. Na verdade, não é nem reflorestamento, é revegetação mesmo. Tá? A agropecuária é extremamente mecanizada, a agricultura e a pecuária, principalmente a agricultura, extremamente mecanizada. Tá? É muito grande o índice de utilização de recursos tecnológicos, de máquinas na agropecuária canadense. Solos ricos e os principais produtos cultivados lá, aproveitando o clima frio, são o trigo, a aveia e a cevada. Tá bom?
E é importante a gente estar falando sobre o Canadá como esse país que tem uma parceria com os Estados Unidos, porque vendem muito para os Estados Unidos e também compram muito dos Estados Unidos. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês. O Canadá é mais tranquilinho de trabalhar, mais curto o capítulo, o percurso. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, peço mais uma vez, deixe o seu likezinho aí para a gente poder estar tendo feedback da qualidade, para a gente poder estar melhorando. E deixe a sua sugestão, seus comentários ali, tá bom? Um beijo para vocês e até os próximos concursos, percursos, e até a próxima expedição, tá bom? Até logo. Tchau, tchau.